Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a Scout Online. Sabe que eu sou eu, Leo Mota. Para o vídeo de hoje trago 5 perguntas que muitos de nós escuteiros da AEA nos perguntamos. E se você queres fazer alguma pergunta, mano, não perca mais tempo. Digite aí nos comentários que a gente vai fazer a questão de ler todas as quartas-feiras e aos sábados. Vamos fazer a questão de ler todas as perguntas e responder-vos, né? Então, sem mais demora, vamos lá pela primeira pergunta. A primeira pergunta que muitos de nós ainda não sabemos, né? Existe escuteiro que não sabe. O que é o escutismo? Essa é uma pergunta que muitos de nós não sabemos. Mas respondendo, né? Tá com a minha cábula, né? Mas não vão conseguir ver, mas vou responder. O escutismo é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual os jovens têm a oportunidade de se desenvolverem socialmente de uma forma baseada em valores, respeito, amizade, fraternidade e pelo amor à natureza. Isso é a primeira pergunta, algo que a gente já domina. A segunda pergunta: em que ano foi fundado o escutismo? Uma pergunta diariamente a gente come normalmente como se tivéssemos a comer um funcho de bombom. Respondendo, o escutismo foi fundado em 1907 por um militar britânico chamado Robert Stephen Smith Baden-Powell, apelidado como BP, o fundador do escutismo. Dias atrás celebramos o dia do fundador. O Baden-Powell criou um movimento como um movimento juvenil, educacional e apartidário, que significa que nós, os escuteiros, não pertencemos em nenhum partido, não vamos a favor a nenhum partido, somos apartidários. A terceira pergunta, uma pergunta que muitos de nós nos perguntamos: qual é o papel do escutismo na sociedade? Normalmente a gente faz esse tipo de pergunta: qual é o nosso papel? Então, respondendo disso, o papel do escutismo na sociedade, desculpa a correção, ela contribui para a formação de caráter, de personalidade coletiva e individual, fazendo da vida uma escola. Baden-Powell destacou dizendo que o escutismo ajuda a formar um sentimento comunitário e de serviço aos outros. Isso é um pouquinho sobre o papel do escutismo na sociedade. Baden-Powell dizia que o escutismo ajuda a formar um sentimento comunitário e um sentimento de serviço ao mais próximo. E olhando pela quarta pergunta, que diz: qual é a minha visão sobre o escutismo durante o ano 2024? Na qual essa é uma pergunta feita pelo meu dirigente. E é uma pergunta que o meu dirigente me fez isso ainda no ano passado. Veja, no ano passado eu não sabia como responder. Fui coletando as bases e vou responder aqui. Então, meu dirigente, está aqui a tua resposta, dizendo: durante o ano de 2025, o escutismo será um movimento líder mundial na educação de jovens. Este movimento permitirá que 100 milhões de jovens sejam cidadãos ativos, geradores de mudanças positivas nas suas comunidades e no mundo através de um sistema de valores comuns. Entendemos? Isso é a minha visão para este ano, para o escutismo esse ano, é a minha visão. A quinta e a última pergunta, aqui é uma pergunta que muita gente não sabe como responder quando façam a mesma pergunta: o escutismo e a igreja. O escutismo e a igreja. Vou respondendo sem demora esta pergunta: o escutismo e a igreja. O escutismo nasceu como uma matriz religiosa. A promessa de Baden-Powell, um protestante, é baseado em valores que encontramos no Evangelho, como por exemplo fazer o bem às pessoas, e as pessoas precisam de ver com os olhos, as pessoas precisam de ver aos outros como o olho de Deus. O que é que quero dizer nessa resposta? É que a gente deve viver o Evangelho. O escutismo muitas vezes nós pensamos que o escutismo é só acampamento. Muitos de nós pensam que ser escuteiro é só ir acampar, vou aprender a ligação nova. Não. O escutismo dedica-se também numa vida religiosa. O Evangelho, a palavra. A gente também deve saber viver as nossas palavras. Existe uma forma. E pessoal, sem mais demora, fiquem ligados ao Scout Online e não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não esqueça, faça a tua pergunta e subscreva no nosso canal. E agora contamos com um apoio, né? Estamos a Scout Online a trabalhar com um agrupamento São José de Calumbo, isto representa o número 18, e verão as nossas divulgações ou atividades que a gente vai publicar no nosso canal de um agrupamento também, porque a gente trabalha também com os agrupamentos, e agora estamos a trabalhar com o agrupamento São José de Calumbo.
E fiquem ligados para mais vídeos como esse. Não esqueça, subscreva, ativa o sininho e deixa nos comentários. Porque nós só estamos aqui por causa de ti. Foi, bateu, olha o moto.